Quem abandona o caminho correto sofrerá disciplina severa. Quem odeia a repreensão morrerá. Meus queridos, esta é uma das palavras do Senhor em Provérbios, capítulo 15, versículo 10, que na verdade nos remete para um pensamento de que precisamos de verdade estarmos na presença de Deus. Para hoje eu gostaria de pensar convosco em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Visto que o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Meus queridos, aqui hoje poderíamos falar sobre feliz despedida. E voltando ao texto, eu preciso dizer: o mundo não conhece a Deus. Pela sua sabedoria, ele não consegue entender Deus. Por isso, aprove a Deus salvar aqueles que pareciam ser sábios de jeito nenhum. Salvar aqueles que realmente creram em Jesus Cristo pela loucura da pregação. Eu tenho ouvido muitas coisas e pessoas reclamarem muitas vezes: o pastor está pegando pesado. Tem pregações que só falam contra pecado, contra pecado, contra pecado, contra pecado, contra pecado. Outro: olha, vocês têm que se converter a Jesus, têm que se voltar para o Senhor, tem que deixar o Senhor transformar. O Senhor tem que regenerar vossas vidas para que depois da regeneração venha a santificação. Como nós criticamos o que ouvimos, mas não vejo ninguém criticar aquelas promessas vazias que o Senhor te ama. O Senhor vai prosperar a tua vida, o Senhor tem uma bênção para você. O Senhor te mandou dizer hoje o seguinte: você é uma bênção e eu vou te dar aquilo que você tem sonhado. Ó, meu irmão, me perdoa aí você, meu querido. Eu estou há muito tempo pregando o Evangelho de Jesus. Estou há muito tempo falando com pessoas. Eu tenho mais encontrando pessoas taxadas de evangélicas do que realmente evangélicos transformados por Jesus. Evangélico se tornou moda. Até a música do evangélico hoje é uma aberração. Porque a presença de Deus não está nas suas vidas. É lógico, toda regra tem exceção. Não estou generalizando. Mas se nós não mudarmos de verdade, nós vamos ter um grande problema em nossas vidas. Você ainda como evangélico não entendeu a morte, né? Você ainda não entendeu o salário do pecado. Você ainda não entendeu como que tem que ser respeitado, como tem que se dirigir a Deus, como que eu tenho que me prostrar diante dele, como que eu tenho que falar com ele. Você não entendeu ainda que o púlpito daqueles homens de Deus que pregam de verdade a Bíblia, às vezes a pregação não é sua, é do que está do seu lado. Deus sabe com quem fala e onde fala e o que vai falar. Sempre a Bíblia relata que o Senhor poria na boca do pregador aquilo que ele teria que falar. Sempre que você desrespeitar ou não aceitar a mensagem, reclame com Deus, não com o pregador. Não murmure para que a tua vida não vá para o inferno, para que você não se perca, porque a murmuração leva à condenação eterna. Deixa Deus fazer a sua obra, rapaz. Se você fosse Deus, você faria. Você não é Deus. Você não consegue governar nem a sua própria vida. Por isso, pare. Pare com isso. Pare enquanto há oportunidade para mudar. A Bíblia é tão clara dizendo: olha, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Por isso, tome isso como uma lição e comece a mudar. Não sei para quem eu estou falando, nem sei quem está me ouvindo,
Mas eu preciso dizer para você, volte-se para Deus com carinho e comece a lutar com você mesmo, porque você é o único tropeço na sua própria vida. Eu quero dizer a vocês agora que um pregador do Evangelho deve falar às pessoas da obra cumprida na cruz, e não importa quem vai ouvir. Eu preciso falar essa verdade, essa evidência clara. E esta mensagem é tão simples que o mundo a considera uma loucura. É loucura. Porém, Deus elegeu a cruz de Cristo como remédio para todos os danos ocasionados pelo pecado. É a cruz de Cristo que me leva a ter comportamentos diferentes. É a cruz de Cristo que me leva a amar as vidas. É a cruz de Cristo que me faz amar aquele que me odeia, aquele que me prejudica, aquele que na verdade defama. É a cruz de Cristo, não sou eu. Eu não teria forças para fazer isso. Eu sou um humano, não teria forças para olhar para essas pessoas. Ouvi uma parábola dizendo, entre os ouvintes de um conhecido pregador, uma família inteira, pai, mãe, um filho de 13 anos, que foram escutar o Evangelho várias noites seguidas. Mais tarde a mãe escreveu ao pregador e narrou quão maravilhoso que foi ver o seu filho que havia sido cativado pelo Evangelho. A mãe disse, quando ele nos disse, pai, mãe, me converti ao Senhor Jesus. Meu querido, e eu, ou seja, o meu marido, disse a mulher, e eu pensávamos que não podia dar muita atenção ao que diz um menino de 13 anos, que cede facilmente a uma impressão passageira. Mas pudemos notar uma mudança progressiva nele. A mãe começou a notar que o menino estava diferente. O comportamento, a maneira de viver, a maneira de se relacionar, a maneira de se dirigir aos pais, a maneira de se comportar, era totalmente diferente. Depois a mãe voltou a escrever ao pregador. 6 meses depois da sua carta, ela disse ao pregador, nosso filho morreu de câncer. Para os pais foi bastante comovente ver quão feliz seu filho estava na hora de morrer. Vou para Jesus. Agora vou viver de verdade. Ele me resgatou e me recebeu. O brilho da eternidade se refletiu no rosto daquele garoto, que havia sido tocado pelo Evangelho durante uma pregação. Não é impressionante ver como Deus age? A sabedoria humana não entende que uma criança possa ser atraída por Deus, que possa crer, ter certeza de que é salvo e partir em paz. O que o ser humano faz é impedir, criar uma barreira para as crianças. Impedem elas até de ouvir o Evangelho. Na hora de ouvir o Evangelho, tiramos elas do culto. E quando tornam-se adolescentes, elas não querem ir mais. Porque não eram úteis antes, como se fosse um retardado. Mas não são. Elas têm razão e têm sentimentos. E podem ouvir o Evangelho de Jesus. Podem ouvir um sermão melhor do que muito adulto, que está lá simplesmente para fazer de conta que ouve, para fazer de conta que é cristão. A própria Bíblia diz que das crianças procede a verdadeira expressão do louvor e adoração a Deus. É delas. Não falou que era dos adultos, não.
Não falou que era de você, você que impede os teus filhos até de ir à igreja, só vai quando você está com eles. Como se todos que estivessem lá fossem marginais. Só você é santo e precisa proteger a sua família. Eu não posso ir, ninguém vai. Estou cansado também, ninguém vai. Deus tenha misericórdia de você. Deus tenha misericórdia das vidas. Deus tenha compaixão do ser humano, Ele tem inteligência para enxergar as coisas e ver o que está de verdade acontecendo. A criança também é uma criatura e precisa ouvir o Evangelho. O Evangelho será pregado a todos, todos. Não é só os supostos entendidos. Deus tenha misericórdia. Tenha um bom dia.